Olá, para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha. Estou aqui hoje para te ajudar mais uma vez nos seus processos na área de gestão de pessoas. Vamos falar hoje sobre gozo de férias. Um empregador pode cancelar aquelas férias que já estão programadas dias antes do início? Vamos falar e ver o que diz a CLT sobre gozo de férias. Quer se consagrar no mercado? Quer se tornar especialista em departamento pessoal ou especialista em rotina do escritório contábil? Vem para Staff Cursos, aqui a teoria, a prática, sermos formatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Aqui você aprende na prática e ainda tem o nosso apoio nos seus processos no dia a dia. Mesmo depois de terminado o curso, você continua no nosso grupo de Telegram, tendo nosso apoio nos seus processos. Não é grupinho para ficar recebendo propaganda, não. É grupo para você colocar suas dúvidas e a gente te ajudar no seu dia a dia, ok? Só quem garante a qualidade na prestação de serviço pode oferecer esse apoio de forma indeterminada, ok? Vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Clica aí, se inscreve no nosso canal para receber notificação sobre novos vídeos, ok? Compartilhe esse vídeo aí, mande para os seus colegas de trabalho. Vamos fazer um trabalho para que todos consigam trabalhar com segurança e ter uma gestão de pessoas com excelência, ok? Vamos lá falar sobre as férias. Estamos aqui no artigo 134 da CLT, onde começa a seção 2, ok? Do tópico, do capítulo que fala sobre férias, tá? Então, no artigo 134, ele fala que as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito às férias. As férias, vamos dizer assim, fracionadas, conforme está aqui embaixo, no parágrafo 1º, elas só podem ser fracionadas com anuência do trabalhador. Então, por ato do empregador, simplesmente o empregador definir onde vai tirar as férias, ele define de uma vez só. Caso o empregador tenha interesse que o empregado fracione e o empregado concorde, aí sim você pode dividir em 3 partes. Só para esclarecer, porque esse capítulo fala, esse artigo, desculpe, fala em férias em um só período. E a gente sabe que na reforma trabalhista foi dada a opção, a possibilidade de dividir em 3 períodos. Mas vamos ao que interessa. Artigo 135 da CLT, a concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. No caso, o empregado é comunicado por escrito que dali a 30 dias ele vai começar o gozo de férias. E ele vai ter que documentar isso, ele vai ter que assinar esse comunicado. E aí o empregado recebeu o comunicado de férias com 30 dias de antecedência, se programou, parará, comprou passagem, reservou hotel, está tudo programado. Chega lá, 5, 10 dias antes, o empregador comunica a ele que vai precisar cancelar as férias. Não há na legislação nenhuma previsão dessa possibilidade, tá? Mas pode acontecer que na empresa tenha alguma urgência, algum imprevisto, que a empresa precise cancelar essas férias. E aí você tem que partir do princípio que todas as relações contratuais, sejam elas quais forem, você tem princípios que devem ser seguidos, que é da coerência e da razoabilidade. Então, você deve chamar o empregado e verificar com ele as questões das suas férias que estão programadas. O custo que ele já teve com aquelas férias programadas, se ele já comprou passagem, se ele já reservou hotel, se ele já se organizou de tal forma que o cancelamento trará prejuízos a ele. E a empresa tem que entender que caso ela faça esse cancelamento, ela não pode deixar o empregado no prejuízo, ok? A empresa não pode tomar uma atitude que não tem previsão legal, mas que pode acontecer, né? Pode existir essa necessidade por uma emergência, sem que ela ressarça o prejuízo da outra parte, sem que ela reembolse o outro do prejuízo que ele vai ter com aquela atitude dela, que não tem previsão legal. Então, o empregado é obrigado a aceitar esse cancelamento? Olha, a legislação não fala nada sobre isso. Então, na prática,
ele não é obrigado a aceitar esse cancelamento, ok? Da mesma forma, você tem uma situação que é parecida, mas que a legislação tem previsão legal, que é o aviso prévio. A parte que deu o aviso prévio à outra, não é? Pode pedir o cancelamento, pode decidir pelo cancelamento, mas a parte que recebeu o aviso deve dizer se aceita ou não. Então a legislação já prevê, no caso do aviso, de um pedido de cancelamento daquele aviso prévio, que a parte que recebeu o aviso possa dizer se quer ou não o cancelamento. No caso das férias, não há essa possibilidade, não há essa previsão. Por isso que isso deve ser conversado com o trabalhador, verificar antes o custo desse cancelamento, os prejuízos que ele vai ter, não só financeiros, mas com outras questões, programação com os filhos, esposa. Às vezes eu não tenho prejuízo aqui no meu trabalho, mas a minha esposa teve que agendar as férias dela no trabalho dela. Então não é só o meu trabalho que tem impacto quando eu cancelo aquelas férias. A minha esposa, a escola dos meus filhos e assim por diante. Então, isso deve ser conversado com o empregado para reduzir o risco de prejuízos, de custos, não é? E que gera uma insatisfação, e isso é muito ruim na relação entre patrão e empregado. Então, o empregador pode cancelar as férias, não há previsão legal, ok? Mas quem manda na relação de emprego é o empregador. Mas veja, toda vez que você toma uma atitude que causa prejuízo a outra parte, você gera uma insatisfação naquela relação contratual e isso pode gerar prejuízos ainda maiores, ok? Então fique atento, vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço.